não ignora a visão urbanística, mas vai muito para além da visão urbanística. E ao evitar urbano, rural, cidade, campo, não sei se ele está superado, mas nós evitamos essas dicotomias e introduzimos uma visão mais integrada, como dizia a Carminho, mais relacional. Bom, é sempre o problema do conceito e das palavras, não é? Os conceitos são convenções, mas talvez esta visão territorial, separada da visão urbanística, permita entender melhor o que a visão urbanística nos diz e não nos diz, e aquilo que a visão territorial nos diz para além da visão urbanística. Ya ve usted, Sandra, que suscita hasta peleas de cuántas preguntas hay que hacer. Yo, en fin, agradecer muchísimo la intervención que creo que se ha explicado con gran claridad, ¿no?, la forma como la transformación del proceso de urbanización comporta, por una parte, la expansión de las áreas urbanas, la dispersión de la urbanización, la integración del territorio. Nos decía la profesora, esto nos obliga a nuevos estudios, nuevos conceptos, yo pienso también a nuevas políticas, ¿no? En este sentido quisiera hacer tres comentarios, uno de carácter conceptual, uno metodológico y un último más específicamente político. El primer tema conceptual, que puede parecer una disquisición terminológica, pero a que mi entender no lo es. La noción ciudad regional policéntrica de Soya, o la de città diffusa de Indovina, o la de ciudad-región que ya habían utilizado los italianos hace 50 años, presuponen que el proceso de urbanización genera ciudad. Creo que esto lo deberíamos cuestionar, puesto que muchos de los espacios como los que usted ha descrito no son propiamente ciudad, si por ciudad entendemos un espacio con complejidad de usos, con capacidad de satisfacer determinadas necesidades sociales, con capacidad de interacción entre los actores. Creo en este sentido que es importante que distingamos entre lo que es urbanización dispersa y ciudad difusa, entre urbanización regional y ciudad policéntrica regional. Città difusa o ciudad policéntrica regional son más bien proyectos, son más bien propuestas que realidades, a mi entender. La segunda cuestión es por lo que se refiere al tema de la medida del crecimiento. Me gustó muchísimo las imágenes que usted nos planteó. Quisiera sugerir un tema de la utilización de una nueva, relativamente nueva fuente que a nosotros nos está dando mucho rendimiento. Es el uso de la imagen satelital no diurna, sino la nocturna. A través del uso de la imagen satelital diurna, nosotros podemos tener una medida de la urbanización, más que de la urbanización, de la artificialización del suelo, que es de carácter dicotómico. O es o no es. O es como, ¿no?, o está embarazado o no está embarazado, ¿eh? En cambio, usando imagen satelital nocturna, conseguimos dos cosas. Primero, como nos da un espectro de luz entre 0 y 63, podemos medir intensidad de usos de suelo urbano, ¿no? Podemos tener intensidad de 48, de 53, de 62, ¿no? Y esto ya no es el blanco o negro, ¿no? Y por otra parte, nos muestra cómo la extensión de los usos urbanos es muy superior a la artificialización del suelo. Puesto que, por ejemplo, cuando lo medimos para las ciudades europeas, nos sale que en la gran mayoría de los casos la extensión de la mancha lumínica del brillo supera en 2, 2,5, 3 veces la extensión de la artificialización. Esto implica, pues, por lo tanto, que hay movilidad, que etcétera, etcétera.
Lo digo porque complementa de manera su argumento. La última cuestión de carácter directamente político, de las implicaciones políticas del razonamiento, ¿no? Yo coincido plenamente en la dificultad de establecer hoy lo que es urbano y lo que es rural, ¿no? Todos los que nos hemos roto la cabeza en esto y nos hemos aproximado morfológicamente, funcionalmente, por la jerarquía de los servicios, todos los métodos, ¿no? Acabamos llegando a la misma conclusión. Desde el punto de vista científico, hoy determinar lo que es urbano y rural en términos unívocos es inviable. Esto, sin embargo, creo que no nos debería llevar a decir no es importante delimitar. Delimitar es esencial para proyectar y desarrollar políticas. Nosotros no podemos saber lo que la ciudad es, pero tenemos la obligación de definir lo que queremos que la ciudad sea. Y para definir lo que queremos que sea la ciudad futura, es absolutamente necesario ser capaces de recintar espacios para construir allí proyectos colectivos. Nada más y muchas gracias por la intervención. Bem, então, professora Sandra, eu sou Márcio Rufino Silva, na verdade, eu sou ex-estudante da USP, eu fiz graduação, mestrado, doutorado na USP e hoje estou aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou professor do Departamento de Geociências, né? Sou da Geografia também. E por que eu estou contando isso? Acho que um pouco da minha trajetória, talvez, ajude a esclarecer o teor da minha pergunta, né? Porque é o seguinte, outros textos que a senhora escreveu, que eu também tive acesso, que eu também até trabalho isso em sala de aula, eu vejo que a senhora teve uma preocupação em estabelecer uma relação entre o Estatuto da Produção do Espaço no Estado de São Paulo, né? E o Estatuto da Produção do Espaço no Estado do Rio de Janeiro. Então, e eu observando isso, eu tentando observar como a gente pode tecer essa inteligibilidade em relação à unidade regional, né? Essa unidade regional, territorial, composta por São Paulo e Rio de Janeiro, tanto da perspectiva da megalópole, da perspectiva da mega-região, da perspectiva das nebulosas urbanas, e dessa perspectiva que a senhora traz hoje, eu queria fazer uma pergunta, não sei se ela é muito ampla ou se a gente consegue estabelecer isso de um momento só. Afinal de contas, como a gente pode considerar tanto o Estatuto da universalidade das formas e das perspectivas da produção do espaço, ou seja, aquilo que se põe em termos gerais, aquilo que se coloca em termos mais que se replicam em todos os lugares, e aquilo que está referente à particularidade dos lugares. Por quê? Rio e São Paulo são realidades muito semelhantes e, ao mesmo tempo, profundamente diferentes. E o fato de morar no Rio, trabalhar em Seropédica, todo esse trânsito, me coloca uma outra coisa, uma outra perspectiva que aqui no Rio eu aprendi um pouco mais, né, de considerar, por exemplo, a Baixada Fluminense como uma região, né, como uma unidade regional e que talvez esteja subsumida a essa figura não muito bem esclarecida, muito complicada de região metropolitana do Rio de Janeiro. E mais ainda, como é que tudo isso, toda essa exposição que a senhora fez, pode nos ajudar a esclarecer esse Estatuto da Produção do Espaço também no Rio de Janeiro? Será que essa macrometrópole, ela se estende ao Rio de Janeiro, considerando essa particularidade do Estatuto da Produção do Espaço neste estado, nesta região metropolitana, de acordo com as realidades locais, de acordo com todo esse processo que nós vivemos aqui? Tá? Então, é basicamente isso. Obrigado, professora. Eu já esqueci. Eu não tenho... Sandra, eu queria também agradecer, é sempre um prazer muito grande te ouvir, porque
tu é dessas geógrafas que tem uma intuição, né, sempre falo geográfica, que traz para a gente essa interação, né, entre o rigor teórico e a precisão empírica, né, consegue fazer esse elo que não é tão comum entre a gente. Eu queria te provocar com um outro olhar, na medida em que a gente enfatizou muito aqui essa visão da cidade para o campo, né, que apesar de toda a polêmica em torno desses conceitos, eles têm uma relevância muito grande e até num histórico, acho bem, do contexto nosso aqui latino-americano também, né, em que o campo sempre teve um papel, seja lá como se definir, teve um papel sempre muito importante no ideário também popular, né? Então, eu queria fazer o inverso, a gente tentar pensar o que o campo traz para a cidade contemporânea e para a metrópole contemporânea, né? No sentido também amplo, não só de uso, mas de valores, mas também de uso, né? A gente tem hoje hortas urbanas por todo o canto, né? Tem uma questão alimentar que se coloca para o futuro, e tu finalizaste, né, a tua fala com essa utopia, né, do futuro, né, dessa confusão entre o urbano e o rural. E eu acho que para pensar essa utopia tem que pensar também nesse caminho de lá para cá, né, do campo para essa metrópole. E aí eu lembro, por exemplo, de um debate, apesar de ser lá bem localizado, né, na Europa, das biorregiões urbanas, né? Isso tem um significado grande para a gente repensar, né, a metrópole contemporânea com o olhar do campo para a cidade, né? A Venezuela hoje, qual é a solução? Uma das soluções que encontrou para o grave problema alimentar que está sofrendo nas metrópoles, né? Hortas urbanas, na periferia, né? Então, acho que o futuro vai nos ensinar bastante sobre esse também olhar do campo para a cidade, só para a gente pensar um pouco nisso também. Sandra, mais um. Não faz mal. Pode. Bem, quero lhe parabenizar pelo didatismo da exposição e esse rigor conceitual que você sempre utiliza. Mas também gera problemas para nós na medida em que você traz uma desconstrução, né, conceitual para trazer algo novo, né? E, ao mesmo tempo, pensando na perspectiva da necessidade da discussão que você traz para a gestão do território, você inicia falando das infraestruturas, dos equipamentos e dos serviços, e é a partir da discussão das densidades e do levantamento de necessidades que esses equipamentos, infraestrutura e serviços vão ser distribuídos. Mas a discussão, eu fiquei, quando você traz essa preocupação, o fim das certezas, né, do tenho certeza, o que a gente vai avançar, fiquei pensando na curvatura da vara, até que ponto nós estamos no retorno à possibilidade de retrabalhar antigas teorias da sociologia rural, da sociologia urbana, a teoria do contínuo, a teoria da contradição rural-urbano, o que é rural, o que é urbano, a cidade que avança, e algumas teorias generalizantes que foram as regiões funcionais urbanas, as regiões homogêneas, as regiões polarizadas, o que seria, aonde nós avançamos realmente, o que seria retorno, revisão, para a gente dar uma refletida em torno disso. Tinha só mais uma pergunta ali atrás, então, já aqui. Professora, bom dia. Meu nome é Sharon, eu sou recém-ingressa no doutorado da UF, lá em Geografia, e eu tenho pensado um pouco sobre essa questão das escalas dos conceitos a se trabalhar, né? Metrópole, região metropolitana, espaço metropolizado. Meu tema é habitação e direito à cidade. E aí, a senhora coloca, né, essa questão da metropolização do espaço como uma fase superior da urbanização, a urbanização regional policêntrica, no caso de São Paulo, como essa superação da contradição campo-cidade. E aí eu fiquei aqui pensando, se você puder comentar um pouco, que aí essa urbanização, ela se faz mantendo, superando essa contradição, mas mantendo outras, né, como a desigualdade, a injustiça territorial, a própria pobreza. E eu fiquei aqui refletindo, queria saber o que a senhora acha, se essa metropolização do espaço, né, ela vem superando essa contradição, mas ao manter essas injustiças, essa pobreza, esse quadro, né, de alijamento social, ela não seria
uma etapa subordinada da urbanização mundial, da sociedade, que por sua vez está ligada a essa mundialização financeira do capital, que pede essa abertura das empresas públicas ao capital privado, né, e que fica aí essa coisa confusa e complexa que a gente está tentando entender. E se a senhora puder também comentar, quando foi perguntado se não seria o mesmo da urbanização difusa, caso não, quais seriam as diferenças? Se puder comentar um pouco, eu ficaria grata. Obrigada. Muita pergunta, eu não dei nenhuma resposta, não. Só vou comentar o que... acho que tem coisas muito interessantes para pensar, viu? Acho que, eu diria assim, não tem nada dispensável, né? Eu acho que eu vou começar assim ao Léo, vou começar ao João. João, na verdade você está colocando uma maneira simples, já que você falou que eu falo simples, né? Por que eu uso a categoria espaço e não território? Na verdade, no fundamento é isso, né? Eu acho que aí é uma ampla discussão, né? E por que toda a ideia de governança ela não se debruça sobre o espaço, mas sobre o território, não é? E aí eu vou talvez pensar uma referência. Primeiro, eu falo em espaço e não em espaço geográfico, né? Correto. Segundo, porque o contraponto é o tempo, que são as duas entidades ontológicas mais abstratas, espaço-tempo, essa relação. Eu tenho uma filiação aí, um estudo lefebvriano, não digo isso uma filiação, mas uma base teórica na obra do Lefebvre, e que trabalha com o espaço e vem de uma tradução geográfica e muito menos preocupado com a questão da gestão e da governança, que é uma divisão entre as duas perspectivas, minha e sua, né?